Olá, amados professores! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor! Como é bom estar de volta para mais uma videoaula sobre a revista de Lucas, que está sendo aplicada nesse último trimestre de 2023, na EBD infantil, dos bebês até os juniores. Todas as crianças do Brasil estão sendo alcançadas através dessas 13 lições das revistas do PEC. As revistas do PEC estão divididas em 3 modalidades. Esta, por exemplo, é a revista do maternal, que tem como tema a vida de Jesus, escrita por Lucas. Essa revista do maternal foi escrita pela pastora Elda Reis. E também não vamos esquecer da revista do aluno. Querido professor, por favor, não se esqueça que nós temos as atividades para os nossos alunos, de acordo com cada lição. Essas atividades, elas foram adaptadas para cada lição e cada faixa etária. Por exemplo, a do maternal é até 3 anos. Não se esqueça também que na revista do professor nós temos um QR Code, onde é o seu link de apoio. Aqui você vai poder baixar todas as figuras e recortá-las para serem utilizadas na sua aula. Bom, agora fique ligado porque vem aí a pastora Elda. Hoje ela vai apresentar ideias para tornar a aula desse domingo muito mais interessante. Eu tenho certeza que os seus pequenininhos vão amar. Seja bem-vinda, pastora Elda. Olá, queridos papai, mamãe, professores. Coisa boa é ler a palavra de Deus, pedir do Senhor sabedoria, orientação, criatividade, tudo isso Ele pode e nos dá e está à nossa disposição, porque a palavra do Senhor ela é fonte inesgotável e é por isso que nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor e ideias para que vocês também, junto conosco, possamos aí pensar, refletir a melhor maneira possível de ensinar a palavra de Deus aos nossos pequeninos, né? Aos nossos bebês, às nossas crianças de 2 a 3 anos, com a nossa revista maternal. Então sejam muito bem-vindos e que coisa maravilhosa é saber que o papai e a mamãe estão estudando a palavra de Deus, o Evangelho de Lucas e as nossas crianças também, né? Na linguagem de cada um deles, claro, conforme a faixa etária de cada um, eles estão aprendendo a palavra do Senhor, estão aí, né? Amadurecendo, estão crescendo em graça e conhecimento, e a nossa oração é que cada um deles cresçam assim, conhecendo a palavra do Senhor. E nesse trimestre eu quero lembrar para vocês de que na nossa revista, na revista do professor, nós trazemos aí um grande desafio para cada um de vocês, né, produzirem o livro sensorial. Este é o livro sensorial. Você pode produzi-lo aproveitando, né, um fichário, por exemplo, que você tem na sua casa, ou um caderno, enfim, aproveite, faça, use a sua criatividade e você vai se surpreender com o resultado do seu trabalho. Então, o livro sensorial, ele é um livro que oferece aí, né, muitas surpresas para as crianças quando elas estão ali prestando atenção ao momento, naquele momento em que você está ensinando a palavra do Senhor. Então, é um livro bem colorido, com 13 páginas, porque cada página é uma história da palavra do Senhor que está no livro de Lucas, tá bom? E também é um tipo de material que a criança pode manusear, ela pode, né, fazer aí, abrir portinhas, ela, dependendo da história, da proposta que está naquele momento, naquela página, no cenário que você produziu, é bom interagir. As crianças amam isso, viu? Elas gostam de participar, elas não atrapalham, elas participam. Então hoje, lição de número 10, a palavra do Senhor fala sobre o homem na árvore.
Isso mesmo, você não entendeu errado, não. O título da nossa lição, O Homem na Árvore. Isso está aqui na Palavra do Senhor, no livro de Lucas, no capítulo 19. Você vai ler do versículo 1 ao versículo 5. E você precisa ter em mente que ao ensinar a palavra do Senhor, e você vai descobrir que se trata, de Zaqueu. Então você vai descobrir que ao ministrarmos a palavra de Deus, a nossa responsabilidade é termos sempre na nossa mente apenas um objetivo. O que é objetivo? É aquilo que eu quero que a minha criança entenda. Certo? Então, o objetivo da nossa história de hoje, da palavra do Senhor, o homem na árvore, é que a criança precisa entender que Jesus gosta de estar conosco. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Como? Vamos contar para ela, vamos lá? Então tá, mas antes de contar a história, nós trazemos também na revista do professor e na revista do aluno o versículo que nós chamamos no quadro Guardando no Coração. O versículo é uma frase bem pequenininha, porque as nossas crianças do maternal, elas terão condições de repetir comigo e com você, papai, com você, professor. Então, vamos lá, guardando no coração. Zaqueu, desça depressa. Só isso é suficiente. Lucas 19, 5. E aí, como que a minha criança, já que ela não domina leitura e escrita, como que ela vai entender? Zaqueu, desça depressa? Quem falou isso? Você vai contar. Mas para que ela possa, memorizar, começar a entender tudo isso, a criança aprende mais pelo que vê do que pelo que ouve. Então é importante o recurso didático. E aí nós trazemos como proposta, Olha só, isso aqui que é algo bem conhecido, Uma luva. Olha que joia, você pode produzir uma luva tendo como, eu diria assim, espaço suficiente que a sua mão caiba com tranquilidade aí na luva. E essa aqui, olha, a luva vai de uma cor, do outro lado de outra, e assim eu posso usar em várias propostas, tá bom? Então, eu já fiz a minha luva, coloquei velcro, colei com colinhas de artesanato, para artesanato, e aí eu já fiz, como eu ensinei para vocês em lições anteriores, folhagens de feltro. Olha só, no verso eu coloco a outra parte do velcro que está colada na luva, e eu vou transformar a minha luva em outro tipo de visual. Eu vou começar a encher, olha só, e aí vai se transformar em uma árvore. É isso mesmo. E aí a minha árvore vai ficar com as folhagens bem legal, olha só. E eu vou aproveitar, cobrir aqui, olha aí. E eu posso pedir para minha criança, me ajudar. Aliás, a criança, ela não atrapalha o papai, a mamãe, o professor, a professora, Ela não atrapalha, ela ajuda, a maneira dela, Mas ajuda, e é muito útil esta ajuda. Olha só, olha a nossa árvore. E aí, eu posso dizer assim, quem foi que disse, Zaqueu era um homem tão baixinho que aí ele precisou subir na árvore, mas aí alguém disse para ele: Zaqueu, desce depressa. Quem foi esse alguém? Jesus. Isso está escrito lá em Lucas, capítulo 19, verso 5. Legal, Pronto, a criança vai entender e memorizar muito bem a palavra do Senhor. Uma ideia bem criativa. Vamos lá, gente. Usem a criatividade material que vocês têm aí em casa. E agora,
eu vou agora ensinar a palavra de Deus para o meu bebê que está lá, já acordou, já deu aquela sonequinha gostosa. Eu vou e coloco 2 bonequinhos lá, não é? Ou eu posso utilizar esses aqui da árvore e aí eu vou contar a história para o meu bebê. Eu posso utilizar brinquedos também no bercinho, tá bom? E eu ensino com palavras bem mais curtinhas, o texto bem curtinho, dizendo para ele que um dia um homem queria ver Jesus. Mas aí ele não podia, porque era muita gente. E ele viu uma árvore, e ele subiu na árvore. O bebê vai entender o que é árvore? Não vai. Mas se você colocar os 2 bonequinhos em cima do travesseiro, não é? Ou do cercadinho lá do berço, ele não vai estranhar de colocar o bonequinho, né? Lá e dizendo que Zaqueu subiu na árvore e ele de lá de cima conseguia ver Jesus com mais facilidade. Mas para os nossos pequenos, de 2 a 3 anos, aí você vai para o livro sensorial. E você já preparou a cena como nós orientamos na nossa revista do professor. Por isso, leia, prepare, monte a cena e aqui está exatamente como nós orientamos na nossa revista. Agora a cena está pronta. Vamos lá, eu me reúno, sento com os meus pequeninos de 2 a 3 anos e eu mostro a palavra de Deus em primeiro lugar. Eu digo, olha gente, isto aqui é a palavra de Deus e aqui tem histórias lindas, maravilhosas. E aqui no livro de Lucas diz que um dia Jesus ia passando ali pelas cidades, mas era muita gente atrás de Jesus. Mas um homem ficou muito curioso e ele disse, eu quero também ver Jesus. O nome dele era Zaqueu. E sabe de uma coisa? Zaqueu teve uma ideia. Ele olhou e lá estava uma linda árvore. E Zaqueu teve uma ideia. Já sei. O que será que Zaqueu pensou, hein, gente? Ele disse, espera aí, eu vou subir nessa árvore. É, isso mesmo, você não entendeu errado. Ele teve essa ideia, eu vou subir na árvore. E aí, Zaqueu foi e subiu na árvore. Quem quer ajudar Zaqueu? Você pode pedir ajuda dos seus pequeninos, eles vão amar e eles gostam de participar também da história. Olha, a árvore, a textura é diferente, como é o tronco da árvore. Olha as folhagens, que lindas. E aí, então, Zaqueu estava lá, né? Em cima ali na árvore. E ele disse, agora quando Jesus passar, eu irei conseguir ver Jesus. E a palavra de Deus diz, gente, que quando Jesus passou ali pela cidade, Zaqueu teve uma surpresa. Não é que Jesus olhou para cima e viu Zaqueu lá na árvore? E Jesus disse assim, Zaqueu, dá-se depressa, porque hoje eu vou lá na sua casa, eu vou jantar com você, eu vou comer uma comidinha gostosa com você. Palmas! Que legal! Jesus gosta de estar conosco. Entendeu? Você, ao contar a palavra de Deus, sempre repita o objetivo. Jesus gosta de estar na nossa casa. Por isso que ele também foi lá na casa de Zaqueu. Zaqueu não contou nem conversa. Desceu da árvore e aí foi lá com Jesus na casa dele, na sua casa. Vamos abrir a porta. Quem quer abrir a porta da casa de Zaqueu? E ele recebeu Jesus e a palavra de Deus diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu, jantou com Zaqueu. Sabe o melhor de tudo? É que Zaqueu disse, olha Jesus, como é bom receber você na minha casa. Coisa boa, Jesus gosta de estar na nossa casa. Entenderam?
Esta é a palavra do Senhor, porque a criança de 2 a 3 anos não precisa você se aprofundar. Ela vai crescer e aí a palavra do Senhor, né, se renova. E aí ela vai entender com mais profundidade essa passagem bíblica, ok? Esta é a ideia de hoje. Eu espero que você aproveite, use a criatividade e que o Senhor te use poderosamente. Mas não esqueça de orar com a criança e diga: querido Jesus, a minha casa é tua também. Faça isso, que o Senhor te abençoe, que Deus abençoe a tua vida e o teu ministério. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Parabéns, pastora Elda. Que ideias maravilhosas. E você, querido professor, professora, gostou dos ensinamentos? Então bote em prática, porque todas essas ideias são excelentes. E para você que estava ansioso por esse momento, vem aí a videoaula da pastora Vânia, que irá nos auxiliar com dicas especiais sobre o jardim de infância. Então fique atento, porque esse conteúdo está imperdível. Hoje, ela vai apresentar a lição 10, que tem como tema um encontro feliz. A paz do Senhor, pastora Vânia. Seja bem-vinda. Quais são as dicas de hoje? Olá, queridos professores da Escola Bíblica Dominical, do nosso programa PEC, Programa de Educação Cristã Continuada da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, a nossa videoaula de hoje, que trará para você dicas que já estão aqui na tua revista e que hoje você vai poder tirar alguma dúvida, né? Poderá enriquecer os teus conhecimentos sobre a nossa revista. Então, nós vamos aqui para o nosso tema. O nosso tema de hoje é um encontro feliz. Oh, que coisa bacana! Um encontro feliz. Todo mundo gosta de se encontrar, ainda mais quando esse encontro é feliz. Então, a nossa lição de hoje ela está baseada em Lucas 19 a 21. Então, como sempre nós falamos para você, aquela belíssima recomendação. Não se esqueça de ler também a sua Bíblia, tá bom? Muito importante, até porque o que está aqui saiu daqui. Então, com certeza aqui a fonte é melhor. Então, vamos lá. Todo mundo com a Bíblia, com a sua revista na mão, para a gente poder agora caminhar juntos na lição de número 10, tá? Então, nós vamos agora pedir para abrir a tela aí, isso, lição de número 10, um encontro feliz. Encontrando o tesouro, Lucas 19 a 21, o guardando no coração, aquilo que a criança vai ficar na sua mente, no seu coração, que você vai trabalhar a dinâmica, está em Lucas 19, 5, parte B, que diz: hoje ficarei em tua casa. E o objetivo é enfatizar que o nosso coração é a casa onde Jesus deseja ficar. Temos 2 louvores, aquele louvor muito conhecido de Zaqueu, e temos O Meu Coração é uma Casinha. Então, esses 2 musicais para você aí selecionar e cantar com a sua criança. E vamos ver o que as orientações importantes dizem. Lembre-se de mostrar a Bíblia quando ela for mencionada na história, principalmente durante a história. Além das figuras selecionadas para esta lição, sugerimos a confecção de um sol e de uma árvore, com papel cartão laminado nas cores correspondentes aos desenhos. E acrescente uma alça no verso para segurar e movimentar. Se desejar, faça uma dramatização com as crianças sobre a história de hoje, tendo em vista o conhecimento que elas têm da mesma. Seja dinâmico e enfatize com criatividade a palavra de Deus nos pequenos corações. Isso aí, queridos. Então, essas recomendações, preste bem atenção, que elas são fundamentais, elas são importantes para que você possa
ter uma boa aula, tá bom? Então nós vamos agora para o Guardando no Coração. Qual foi a criatividade que nós tivemos para você? No que diz respeito ao versículo: hoje ficarei em tua casa. Qual será a nossa novidade de hoje? Olha aqui. Nós pensamos aí num coração, porque nós sabemos que o nosso coração é a casa de Deus. O nosso coração é o que o Senhor deseja. Para Ele não é outra coisa, não é o nosso dinheiro, não é a nossa fama, não é a nossa beleza. O Senhor deseja o nosso coração. Isso para Ele é o mais importante. Por isso que coração é algo que significa muito. Quando nós podemos mostrar essa imagem do coração, fala justamente daquilo que está dentro de você. Então, a recomendação da revista diz assim, ó. Antes de iniciar a leitura do versículo, crie um suspense sobre o tema dentro da portinha. Então, você vai criar um suspense. Você vai conversar com as crianças antes de abrir a portinha e você vai dizer: o que será que está escrito aqui dentro, crianças? A criança é muito curiosa e elas vão querer saber logo o que está escrito lá dentro, tá? Então, em seguida, você vai mostrar para elas qual é a novidade que está aqui dentro. E aí, olha, o material que nós usamos foi papel cartão. Nós fizemos um coração dobrado. Essa é uma dica boa. Uma folha tamanho normal, você dobra ao meio. Dá para perceber que aqui, ó, aqui não teve corte. Super legal. Fica tão fácil porque você dobra até mesmo a olho nu. Você vai com a tesoura, ó, só faz fazer isso e corta aqui e já tá pronto. Aí cola as partes e fica o seu coração. E aqui eu fiz de papel emborrachado, tá? E aí é bom colocar uma cor que destaque. A própria revista orienta que seja vermelho o coração e as portinhas amarelas, tá? E aqui tá feito. E para poder você trabalhar sem dificuldade, sem descolar, porque você vai fazer o movimento, eu coloquei aqui por debaixo dessa fita, que aqui eu coloquei uma fita para esconder o grampeador. Eu abri o grampeador e grampeei. Depois de colar, eu também botei grampos aqui, ó, para que não tenha problema na hora de abrir a porta e não venha cair o seu visual, tá? Então essa é a dica. Então vamos lá? A surpresa do nosso versículo. Aí você pode com as suas mãos apoiar aqui, ó. E aí você abre aqui. E aí você vai com as crianças, tchan, 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 tchan. E você, olha, hoje ficarei em tua casa, Lucas 19:5. E as crianças vão ficar impressionadas. Como é interessante a gente preparar um visual que crie suspense nas crianças. Elas amam esse momento de novidade, tá bom? Aí depois você fecha a portinha, tá? Você deita o seu visual, faz o lacinho e continua fazendo de novo com as crianças, brincando com elas. Gostou da novidade? Então faça aí e vai ser muito legal. E como sempre nós falamos para você, recomendamos, faça tudo muito bem feito. Não apenas para aquele dia, mas para que você possa ter o seu material, para que você possa reutilizar em outras situações. Bem, já falamos sobre o Guardando no Coração. Agora nós vamos para a nossa história, que o tema é um encontro feliz. Que encontro feliz é esse? A Bíblia nos conta que num belo dia, quem sabe um dia de sol lindo, mais uma vez Jesus estava, aqui, que coisa linda, né? Jesus estava fazendo seu trabalho missionário, seu trabalho de evangelizar, seu trabalho de curar, de pregar, de levar a paz às pessoas. E Jesus estava ali passando por um lugar, quando um homem chamado Zaqueu, era um homem muito, conhecido naquela cidade. Ele era uma pessoa ilustre, uma pessoa que tinha um trabalho que todos conheciam. Muito embora Zaqueu não era um homem muito correto nas suas atividades. E a sua fama não era das melhores. Porém, ele era uma pessoa que tinha um trabalho, bem expressivo.
Mas ele queria muito se encontrar com Jesus. Ele desejava muito ver Jesus. Ele não era doente, ele não era pobre, ele não estava necessitando de nada. Ele tinha muito dinheiro até. Mas ele queria ver Jesus. Não vem para Jesus somente quem está precisando, não. Vem para Jesus aquelas pessoas que sentem no seu coração o desejo de ver Jesus, o desejo de conhecer algo melhor na sua vida. E era isso que aconteceu na vida de Zaqueu. Ele sentiu o desejo de ver Jesus. Porém, a Bíblia diz que Zaqueu era pequeno, de pequena estatura, bem menor do que os homens daquela época, bem menor do que as outras pessoas. E a multidão que seguia Jesus era muito grande. Como que ele ia chegar perto de Jesus? Ele era pequeno, de pequena estatura. Então, sabe o que aconteceu? Zaqueu era um cara muito esperto. Ele era uma pessoa bem esperta. E ele viu uma árvore muito bonita. Uma árvore ali. Já sei. Ele teve uma ideia brilhante. Ele disse: eu vou subir nesta árvore, mas eu não vou perder a oportunidade de ver Jesus. Que coisa interessante, crianças. Tá vendo como é bom nós termos interesse por ver Jesus? Quando a gente se interessa por Jesus, algo legal, excepcional acontece na nossa vida. Então, Zaqueu, diz a Bíblia, que Zaqueu subiu naquela árvore por onde ele calculou que Jesus ia passar. E lá estava ele, e não deu outra. Jesus passou, e quando Jesus passou, ele percebeu Zaqueu. E ele olhou para Zaqueu e disse assim: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu quero ir contigo para a tua casa. Zaqueu nem esperava que ele estava ouvindo aquilo, nem acreditava que ele estava ouvindo aquilo. Então a Bíblia diz que Zaqueu, bem depressa, tem até aquele corinho que nós cantamos, né? Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver Jesus. Então subiu numa árvore lá, onde a rua o mestre conduz. E o Salvador para ele olhou quando ia ali passar e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje em tua casa vou pousar. Hoje em tua casa vou pousar. E o que aconteceu? E bem depressa Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus. Olha que coisa boa! E foi exatamente o que aconteceu. Olha aqui. Exatamente o que aconteceu. Ele recebeu Jesus de braços abertos. E Jesus o recebeu também. E foi um momento super gostoso. Aquele encontro super feliz de Zaqueu com Jesus. E olha o que diz aqui no nosso objetivo, né? Enfatizar que o nosso coração é a casa onde Jesus deseja estar. E Jesus então foi direto para a casa de Zaqueu. E com certeza ali foi um momento especial. E a vida de Zaqueu, aquele homem que tinha aquela fama que não era muito boa, com certeza, a partir daquele momento a sua vida foi transformada por Deus. Que coisa linda, né, crianças? Você vai dizer para sua criança: que coisa linda é quando nós permitimos Jesus transformar a nossa vida. Glória a Deus. Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima atração da nossa revista. Nós vamos agora ver a nossa atividade extra. Que nós temos aqui um coração feliz também. Isso aqui você vai entregar para sua criança. Você vai fazer do mesmo material que você confeccionou o coração do versículo, olha aqui, com o mesmo material, da mesma forma, usando a mesma dinâmica, tá? Dobra o papel, não precisa cortar aqui em cima para ficar já grudadinho, é só colar e pronto, está feito, tá? Então você vai fazer o da sua criança, aí interessante, muito interessante aqui.
tá? Não é o versículo que a criança vai colocar, vai estar em branco. Você vai colocar um pedacinho de papel branco, papel A4 cortadinho do tamanho que vai ficar a porta, no interior da porta. E a mesma dinâmica, você vai passar aqui os grampeadorzinhos, vai colocar aqui uma fitinha, aqui eu coloquei nesse caso, eu botei uma tirinha de papel brilhoso, né? O mesmo papel, tá? E aí a criança é que vai fazer a dinâmica da coisa. A criança vai colocar aqui dentro o desenho dela com Jesus. Olha que fofinho, tá bom? Pode fazer o desenho à vontade. Isso aqui eu fiz um desenhozinho só para fazer de conta, né? Mas a criança, ela vai desenhar como ela quiser, tá? Deixa a criança usar a sua criatividade, deixa a criança fazer como ela queira, pode colorir e ela vai levar para casa. E com certeza a criança nunca mais vai se esquecer de que o coração dela é a coisa mais importante para Deus e que Deus tem muito interesse em mudar a vida dela, assim como Jesus mudou a vida de Zaqueu, aquele homem que nem precisava, humanamente falando, não precisava, mas ele sabia que com Jesus a vida dele seria muito mais feliz. Olha que coisa boa. Tá bom, crianças? Tá bom, professores? Vocês justamente mostrar isso para a criança, isso vai ser super interessante. Aproveite, professor. Aproveite toda a oportunidade que você tiver diante da sua criança para semear no coração dela a salvação. A salvação é o maior milagre, mas que Jesus curar de uma enfermidade, o maior milagre é a salvação. Você pode ver que sempre Jesus dizia, a pessoa vinha atrás de uma cura e Jesus dizia, você está salvo. Eu te curo, mas eu te salvo. Porque para Jesus o mais importante é a salvação. Vai, a tua fé te salvou. Sempre dizia essas palavras. Porque mais importante para Jesus é um coração transformado, assim como foi o coração de Zaqueu. Tá bom? Que Deus possa te abençoar. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima aula. Obrigado, pastora Vânia. Um grande abraço e que Deus continue usando a sua vida para nos abençoar. Professores, se você colocar em prática tudo que você aprendeu com a pastora Vânia, a sua aula não será a mesma. E quero lembrar também da importância da revista do professor, que tem as 13 lições do Jardim da Infância. Ela irá servir como um manual que guiará você durante a sua aula. E já a revista do aluno servirá para aplicação de exercícios para os seus alunos. Por isso, as duas são primordiais para o sucesso da sua aula. E aí, professores, preparados para mais dicas? Agora, queremos convidar a pastora Regiane Marcelino, autora da revista de juniores, com uma faixa etária muito especial para ensinar sobre a Palavra de Deus. Hoje, a pastora vai apresentar a lição 10, que tem como tema Jesus encontra Zaqueu. A paz do Senhor, queridos professores, estamos mais uma vez aqui para a nossa videoaula sobre a nossa revista de Lucas, que tem como tema Lucas escreve sobre Jesus. Que maravilha saber os relatos de Lucas. Todas as crianças estão ouvindo essas histórias já tem algum tempo, porque hoje nós estamos na lição 10. Então as crianças já ouviram muito sobre os relatos de Lucas. E também é importante que nós possamos dizer para você que a nossa revista é a revista de juniores, né? A faixa etária que engloba os de 7 anos até os 11 anos. Então, para começar, vamos ao nosso primeiro slide. O nosso primeiro slide da nossa revista de Lucas escreve sobre Jesus diz o seguinte: Jesus encontra Zaqueu.
O nosso texto bíblico se encontra em Lucas, capítulo 19 e capítulo 20. O nosso objetivo diz o seguinte: enfatizar que Jesus é capaz de mudar a vida de uma pessoa que faz coisas erradas, como Zaqueu. Só Jesus pode trazer luz a um coração cheio de pecado. Que maravilha! E a nossa aplicação, que tem que combinar com o nosso objetivo, diz o seguinte: crianças, Jesus se dispôs a ajudar Zaqueu a mudar de vida, que também queria uma mudança em seu coração. Jesus ficou muito feliz pelo fato de Zaqueu ter se arrependido do que havia feito de errado. Jesus veio para mudar a vida das pessoas que viviam no erro. Ele não veio para elogiar as pessoas que já eram boas. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Que tal pensar? Você quer ter uma mudança de vida como Zaqueu? Só Jesus pode te ajudar a ter uma nova vida. Que maravilha! Então, nós precisamos hoje ter alguns materiais para aplicar a nossa lição de número 10. Vamos para o próximo slide? As orientações importantes diz o seguinte: o primeiro, falaremos sobre a figueira brava que Zaqueu subiu para ver Jesus. Na introdução, você sabia? Apresente uma árvore grande e fale sobre as singularidades da figueira em particular. Sugerimos entregar uma árvore para cada criança confeccionada em papel ou EVA e recortada, para que respondam a seguinte pergunta: o que está te impedindo de ver Jesus? Em seguida, pegue as árvores e ore com as crianças e suas dificuldades. Na introdução, nós precisamos ter uma árvore. Essa árvore pode ser feita de emborrachado, de papel, de papelão, né? Algo que possa demonstrar uma árvore. Também pode ser árvores de brinquedo, né? Ou você pode imprimir também uma árvore para mostrar as singularidades da árvore que Zaqueu subiu, que era uma figueira, né? Então você também vai precisar da arvorezinha. A arvorezinha, ela nos fala o seguinte: o que está te impedindo de ver Jesus? E cada criança vai responder: o que está me impedindo de ver Jesus é a desobediência, né? Então cada uma vai falar alguma coisa. E aí o que é que o professor vai fazer? Vai orar por todas as respostas. Ore, né? Pelas crianças que são desobedientes, pelas aquelas crianças que estão mentindo, que estão colando na escola. Então, os pecados que estão nos impedindo de ver Jesus, tá bom? Então, esse é o quebra-gelo. No nosso próximo slide, vamos ver o seguinte. No Você Sabia, nós vamos aprender sobre a figueira brava, que é um sicômoro, que é um tipo de figueira, uma árvore que dá frutos que não são tão suculentos. Nós também vamos aprender que esta árvore tem de 15 a 30 metros, né? Outra coisa que nós vamos aprender, que seus frutos são amarelados. As folhas são enrugadas e ásperas, né? Os frutos são amarelos e ficam vermelhos quando maduro. Esse fruto é comestível e pode passar por um processo de secagem para ser armazenado. Então esse foi o Você Sabia. Nós vamos aprender sobre a nossa árvore, né? A nossa estrela de hoje, que é a árvore chamada figueira, que dá figos. Só que ela é uma figueira brava, ou seja, os seus frutos não são tão doces. Também é importante dizer que Jesus viu Zaqueu nesta árvore e ali começou uma conversa. Vamos ver o nosso próximo slide? Agora vamos aos tópicos da nossa 10ª lição, que diz o seguinte: primeiro, Zaqueu, o pequeno homem. Segundo, Jesus chega a Jerusalém. Então, a nossa história fala
de um pequenino homem chamado Zaqueu. E Zaqueu soube que Jesus iria passar ali onde ele morava. E então, como ele era pequeno, ele resolveu subir numa árvore para ver Jesus passar. E Jesus estava acompanhado de uma multidão. E essa multidão, você pode pegar, né, as figuras da lição 13, da lição 11, juntar para formar uma multidão. Então, as figuras, elas conversam entre si, né? Você pode estar usando figuras de outras lições. Então, eu usei figuras da lição 13 e da lição 11 e formei uma multidão. A multidão andava com Jesus quando ele encontrou Zaqueu numa árvore. E ele disse: Zaqueu, desce depressa. E Zaqueu, mais que depressa, desceu daquela árvore e recebeu Jesus em sua casa. Olha só, Jesus conversando com Zaqueu, né? Zaqueu, ele tem um saquinho de moedas, né? Que a gente pode também estar utilizando um saquinho de feltro, de TNT, com moedas dentro, né? Para simbolizar o quê? Que ele era um coletor de impostos, né? Que ele trabalhava na Receita Federal. E ele tirava dinheiro dos seus irmãos judeus, por isso todos o odiavam, né? E quando quando Zaqueu recebeu Jesus em sua casa, todo mundo ficou chateado, porque ele era um homem considerado persona non grata, ou seja, ninguém queria ele na sua casa. Só que Jesus, como ama as pessoas e veio salvar, ele foi na casa de Zaqueu e ali conversou com ele, sabe? O coração de Zaqueu estava cheio de culpa, né? De culpa. Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ou seja, na vida de Zaqueu, Jesus, ele trouxe salvação. Que maravilha! Jesus é o único que pode transformar, né, a culpa, o pecado em salvação e em vida. E Jesus, ele trouxe salvação à vida de Zaqueu. E Zaqueu, ele devolveu para as pessoas 4 vezes do que ele havia tirado das pessoas. Aquilo que ele roubou, né, através das propinas, através, né, da corrupção. Então, ele foi salvo por causa de Jesus, porque Jesus entrou na sua casa e também entrou na sua vida. Glória a Deus! Também, a nossa próxima história, né, fala quando depois que Jesus sai, volta na sua jornada, Jesus, ele vai aonde? Para Jerusalém. E ali, no caminho, ele pediu que os seus amigos, 2 discípulos, fossem buscar um jumentinho, né? Esse jumentinho ninguém havia montado antes. Então, ele era basicamente um jumentinho 0 bala, né? 0 quilômetro. Ninguém havia montado ele ainda. Então, Jesus pediu para que os seus discípulos fossem buscar. E aí os donos, né, perguntaram por que eles estavam levando. E eles disseram, porque Jesus está precisando. E ficou tudo bem. E eles, né, levaram para Jesus. E Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele entrou montado em um jumentinho. E as pessoas jogavam, né, lençóis, toalhas, jogavam ramos, né, de plantas, de palmeiras, e ali fizeram como se fosse uma recepção para um rei. E na realidade Jesus é um rei. Jesus entrou em Jerusalém como rei, como as profecias haviam dito. Que maravilha, não é mesmo? Então, com isso, nós vamos para o nosso próximo slide. Nós vamos para o nosso preparo do material, que você já sabe, baixar, imprimir, recortar e plastificar as figuras. Depois você coloca uma lixa, um feltro, para que fixe no flanelógrafo, né? Que o flanelógrafo é o melhor lugar para você estar expondo as figuras soltas, tá bom?
O que é que você vai providenciar também? Outros materiais, para que a história seja enriquecida e os alunos possam perceber cada coisa que havia na história. Você também vai confeccionar o seu versículo de acordo com o que a lição está ensinando. E aí, o nosso versículo de hoje, né, também é uma árvore. Então, essa árvore, ela foi feita como? Ela foi feita impresso, né, na impressora doméstica, na impressora que a gente tem em casa, não foi na gráfica. Então, você usa um papel fotográfico que fica bem bonito, brilhoso, né? Você imprime da cor que você quiser. E aí, né, imprimi as 4 copas. Embaixo eu colei papel madeira, né? E um palitinho para fixar, para que ficasse mais durinho. Então, o material que você tem em casa ou que você tem na igreja, você pode estar usando. O nosso versículo, ele diz o seguinte: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha que lindo! Está escrito em Lucas 19:10, né? Você poderia dizer assim, mas eu achava melhor usar a moeda, né? Como a gente sempre usa. Só que na história que nós estamos contando, ela enfatiza a história de Zaqueu. Então, tudo que tem a ver com Zaqueu é a árvore. Então, nós começamos no quebra-gelo falando da figueira. Nós fizemos também o quebra-gelo do que está te pedindo de ver Jesus. Usamos a árvore emborrachado. Então, nós vamos continuar aqui no versículo também ensinando com uma árvore. E depois você vai fazer a dinâmica como a nossa revista está pedindo. Tá bom? Outros materiais, saquinho de moeda que você pode estar utilizando, saquinho, né, de feltro, de TNT. Você pode fazer do que você tiver aí na sua casa, na sua igreja, o material disponível, tá bom? Então, outros materiais que você pode estar usando, flanelógrafo, você pode estar usando também, ó, emborrachado. Olha, aqui nós temos uma placa de emborrachado brilhante e aqui a palavra salvação, que também foi impresso na impressora doméstica, culpa também, né, recortado e colado. E você pode mostrar sobre como estava o coração de Zaqueu e depois que recebeu a salvação através de Jesus, a nossa árvore, né, de emborrachado, que você pode estar fazendo do modelo que você quiser. Também você pode, né, eu não trouxe, mas você pode comprar uma lata de figo e dar para os seus alunos experimentarem, ver se eles gostam, tá bom? Então, eu espero que essas ideias tenham te ajudado de alguma forma e a sua aula, ela possa ser excelente como sempre. Tá bom, professores? Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Muito obrigado, pastora Rejane. Que Deus recompense a sua vida poderosamente. E aí, professores? Gostaram de tudo que viram e aprenderam? Desejamos que vocês coloquem todas essas ideias em prática, pois todas elas têm o objetivo de ajudar você no ensino da Bíblia Sagrada. Por aqui, finalizamos mais uma videoaula. Agradecemos todas as autoras da revista infantil do PEC por tudo o que foi ensinado hoje. Um último recadinho para você, professor, professora: estude a sua aula, faça o seu roteiro, decore a sua sala, recepcione bem as suas crianças e, por último, aplique as atividades da revista do aluno. E não menos importante, ore no início da sua aula e no final da sua aula e interceda pela vida dos seus alunos. E ficamos por aqui. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima!